paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Bonsorte. E hoje, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9, navegando no quarto trimestre da CPAD em 2020. Essa lição deste quarto trimestre foi comentada pelo pastor José Gonçalves. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Chegamos no capítulo 28 de Jó, entendendo que essa poesia é riquíssima. E nesse capítulo 28, nós compreendemos algo que é fantástico. Entendemos que o próprio Jó procura demonstrar que a sabedoria de Deus é algo divino, é algo especial. E também demonstra que a sabedoria humana, na realidade, é comparada com uma busca do conhecimento. E é claro que eu espero que Deus em Cristo possa falar com você de forma espetacular na aula de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. E é claro, por favor, coloque aí nos teus comentários #Glória a Deus, participe conosco nessa ministração. A gente está com uma ferramenta muito especial para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. É o Facilita EBD, onde você pode encontrar o esboço dessa aula, tudo aquilo que eu digo para você de forma detalhada, os slides para você utilizar, e é muito prático, só basta apenas você navegar no nosso site e se tornar um dos nossos assinantes. Além do que, nós estamos com um curso novo e especial para você, o treinamento para professores e líderes da Escola Dominical, que vai te ajudar assim a dinamizar as tuas ministrações para a glória de Deus. Nós sempre comentamos aqui nesse canal as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, e você acha tudo isso, tanto o link do Facilita EBD como também um dos links das nossas videoaulas aqui na descrição desse vídeo. É só clicar, acessar, navegar e ficar à vontade para a glória de Deus. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 do quarto trimestre da CPAD em 2020. O tema dessa lição é muito especial: a inescrutável sabedoria de Deus. É uma proposta do pastor José Gonçalves. Analisando agora o capítulo 28 do livro de Jó, dessa poesia fantástica que nós temos na Bíblia. Antes da gente navegar na ministração de hoje, entendendo sobre a importância desse capítulo 28, nós vamos ter algumas bases bíblicas para poder trabalhar com os nossos alunos. A primeira base bíblica que eu quero trabalhar com vocês é o textuário da lição de hoje, que está em Jó capítulo 28, versículo 28, e também a nossa verdade prática, que diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor ao Senhor e não ao acúmulo de conhecimentos humanos. Hoje nós vamos compreender a respeito da importância da sabedoria divina. O nosso texto bíblico, base para a ministração de hoje, como já disse a vocês, está no capítulo 28 de Jó. É muito importante fazer a leitura desse texto, versículo 1 ao 28. Leia atentamente, para que você possa ministrar a tua aula de hoje para a glória de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a sabedoria vista como um bem natural. Antes de entrarmos no primeiro subtópico do primeiro ponto, é muito importante a gente parar para compreender a importância desse capítulo 28 do texto de Jó. Nós vamos utilizar como base para explicar para você o capítulo 28 de Jó o comentário de Warren Gerbs. Esse texto é um texto espetacular que traz exatamente sobre a importância desse capítulo 28. Quando nós paramos para compreender exatamente a importância desse capítulo 28, entendemos no versículo 12 e 20 deste mesmo capítulo que Jó levanta perguntas pertinentes sobre a verdadeira sabedoria, sobre o verdadeiro princípio da sabedoria.
E nós sabemos muito bem que o princípio da sabedoria, tomando como base o texto de Provérbios, é o temor ao Senhor. Com certeza, Jó já estava cansado das acusações dos seus amigos que levantaram bandeiras teológicas acusando Jó, dizendo que Jó estava em pecado, apresentando as suas interpretações teológicas, como nós já vimos aqui em aulas anteriores. E nós percebemos que os 3 amigos de Jó possuíam sim o conhecimento teológico da sua época, a interpretação bíblica do seu tempo. Mas agora nós compreendemos à luz da palavra de Deus que eles não tinham a verdadeira sabedoria. E é engraçado isso, porque existem várias pessoas que têm o conhecimento teológico, mas não têm a sabedoria. Têm o conhecimento bíblico, mas não possuem a verdadeira sabedoria. E é importante a gente parar para pensar sobre a importância dessa verdadeira sabedoria. E Jó levanta algumas bandeiras sobre a sabedoria que vem de Deus. Primeiro, do versículo 1 ao 11, ele diz, nesse capítulo 28, que a sabedoria não pode ser garimpada. Não pode ser encontrada como um tesouro que você escava a terra e acha com as tuas próprias forças, com o teu próprio empreendimento. Mas a sabedoria ela é dada pelo Senhor a quem Ele quer. Segundo, a sabedoria não pode ser comprada. Versículo 12 ao 19 deste mesmo capítulo 28. A sabedoria não é comprada pelos esforços humanos, pelas condições humanas, mas ela é dada pelo Senhor aos seus servos, aqueles que temem o seu santo nome. E terceiro, essa sabedoria vem de Deus. Capítulo 28, versículo 20 a 28. Você percebe que Jó traz para a gente sobre a importância dessa sabedoria alguns princípios fundamentais. E diante desse panorama do capítulo 28, nós vamos analisar agora o primeiro subtópico da aula de hoje, que trata sobre o empenho na busca da sabedoria. Quando você analisa nesse primeiro subtópico, já tendo em mente esse panorama que eu acabei de explicar para você do capítulo 28, você entende que Jó agora começa a levantar uma bandeira nos seus argumentos. Começa a levantar 2 questões. Uma questão que já disse a você que está no versículo 12 e a outra que está no versículo 20. Ambas se encaixam, falando a respeito da verdadeira busca da sabedoria, da busca pela presença de Deus, do temor do Senhor. Era algo que faltava no coração dos seus amigos que viviam o acusando, dizendo que ele estava em pecado. E tudo aquilo que ele estava passando era resultado de um afastamento da presença de Deus. Do versículo 1 ao 11, você percebe que Jó traz uma exposição bíblica, uma exposição dos seus argumentos, demonstrando exatamente que o ser humano tenta buscar a sabedoria pelos conhecimentos pessoais, por aquilo que ele tenta buscar. É aquilo que eu disse a você. A sabedoria não pode ser garimpada, mas ela é dada por Deus. Não é garantida pelo teu esforço humano, pelo teu mérito próprio. Você pode sim buscar o conhecimento, que é diferente da sabedoria. Você busca conhecimento quando você faz uma faculdade, quando você toma alguns cursos, isso te traz habilidades. Mas a sabedoria, de acordo com Jó, é algo que pertence ao Senhor e Deus concede aos seus servos, aquele que temem o seu santo nome. Aqui a gente percebe que, na defesa desse primeiro subtópico, que a sabedoria não está no centro da terra, na mão dos homens, no controle humano, mas a sabedoria pertence a Deus, está diante do Senhor. A sabedoria é dada por Deus, concedida por Deus. O próprio Tiago, escrevendo a carta, ele diz que se nós pedimos, Deus tem sabedoria e dá a quem quer. Se você pede, Ele dá sabedoria para você. E como nós precisamos de sabedoria para tomar decisões, para o exercício do ministério, nas nossas atitudes de liderança diária, como servos de Deus no trabalho, como servas de Deus na nossa roda de convívio, precisamos buscar essa sabedoria. E a sabedoria é dada quando nós temos um relacionamento com Deus. Avançando, vamos para o segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Como quem explora o minério, assim faz o homem que busca por sabedoria. Como iniciei dizendo a você, antes de traçar o primeiro subtópico, você percebe exatamente que o próprio comentarista Warren Wiersbe,
Em seu comentário, ele faz questão de dizer que a sabedoria não pode ser garimpada pelos esforços humanos, como aquele que busca exatamente aquela sabedoria divina e encontra essa sabedoria como se fosse um tesouro aqui da terra. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a sabedoria é dada por Deus, concedida pelo Senhor. Mas o Jó, aqui no capítulo 28, diz que aquele que encontra essa sabedoria dada por Deus, concedida pela soberania do Senhor, ele encontra algo precioso, algo que é real, algo que é agradável, algo que é uma joia preciosa dada por Deus. Entenda, não temos condições de buscar com os nossos méritos, mas quando encontramos que é dado por Deus, encontramos um verdadeiro tesouro. Ou seja, você pede, Deus dá. Se você pedir, Deus concede. Então, trace isso para os teus alunos em sala de aula. Em versículo 3 e 4 do capítulo 28, você percebe que o homem se esforça, mas não consegue. Porém, quando Deus decide dar, eita glória, algo sobrenatural acontece. Nós precisamos sim buscar o caminho do conhecimento, fazer novos cursos, estudar, buscar aprimorar-se para o ministério, para a vida profissional, mas sempre precisamos ter a humildade de pedir de Deus a sabedoria para tomar as decisões corretas diante das escolhas que precisamos fazer diariamente na nossa caminhada cristã. Avançando, vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto de número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. De onde vem a sabedoria? Jó levanta esse questionamento no versículo 12 do capítulo 28. Um questionamento parecido é também levantado por ele, agora no versículo 20. Ele procura demonstrar que a sabedoria não é algo humano, mas é algo de Deus, é algo que vem do Senhor. E neste entendimento, nessa pegada, nós precisamos seguir, compreendendo que a sabedoria é algo dado por Deus. O homem tem escavado e não tem encontrado. O homem tem buscado e não tem achado. Porém, quando um servo de Deus temente ora pedindo, Deus dá. Você pode ter diversos currículos, diversos cursos, diversas habilidades, diversos certificados, mas a verdadeira sabedoria é dada àqueles que são puros e humildes de coração, aqueles que têm a coragem e a humildade de pedir a Deus essa graça. E o Tiago, capítulo 1, versículo 5, faz questão de dizer que se nós pedimos em oração, Deus tem para dar. Deus quer usar a sua igreja, quer usar você em sabedoria. E é interessante isso aqui, porque nós precisamos de sabedoria para as nossas decisões. Tomar a decisão, por exemplo, de comprar uma casa, você precisa ter a sabedoria de Deus. Tomar a decisão, por exemplo, de entrar em um relacionamento, você também precisa ter a sabedoria de Deus. Tomar a decisão, por exemplo, de resolver um conflito, você também precisa ter a sabedoria de Deus. Tomar a decisão de entrar em um novo empreendimento, você também precisa ter a sabedoria de Deus. Tomar a decisão, por exemplo, para liderar na igreja, você precisa ter a sabedoria de Deus. Então Jó começa a dizer que isso é dado por Deus. Chega o Tiago lá na frente, capítulo 1, versículo 5 da sua carta, fazendo questão de dizer para a igreja que era algo concedido pelo Senhor. E aí eu levanto essa pergunta. Você acha importante pedir do Senhor sabedoria para as suas decisões? Se acha, comente aí. Eu gostaria de saber da tua participação. Vamos então caminhar nessa lição de hoje para o segundo ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A sabedoria vista como um bem comercial. Agora, nesse segundo ponto, nós vamos entrar naquele segundo período aqui do próprio capítulo 28, que Jó compara agora a sabedoria vista como bem comercial. E ele chega a dizer que a sabedoria não pode ser comprada. Vamos analisar isso passo a passo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: o preço da sabedoria. Em primeiro lugar, nesse primeiro subtópico, nós já queremos levantar a bandeira para você de forma bem prática. A sabedoria não pode ser comprada por recursos humanos.
O dinheiro humano não tem condições de comprar a sabedoria divina. Nós já explicamos aqui para você, no primeiro ponto, dizendo que a sabedoria não pode ser garimpada, conquistada. Agora nós precisamos compreender que a sabedoria também não pode ser comprada. Ela não pode ser comprada pelo ouro, pela prata, por pedras preciosas, por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possuímos. Mas a sabedoria, como Tiago diz, é algo dado por Deus, é algo concedido pelo Senhor. E Jó está levantando essa bandeira no capítulo 28, destacando que o valor da sabedoria é incomparável, demonstrando que a sabedoria é algo real, é algo precioso e ao mesmo tempo inalcançável pelos homens. Mas ao mesmo tempo, de forma prática, para a gente entender, essa sabedoria é dada, como Tiago diz, concedida por Deus. Você tem buscado sabedoria para a tua caminhada cristã? Quando você observa versículo 14 a 19, você percebe que a sabedoria é algo excelente. Quem era Jó? O homem mais rico do seu tempo, da sua era, do seu momento. Então ele está dizendo que a sabedoria não pode ser comprada. Jó tinha recursos, mas ele recebeu a sabedoria porque foi buscada e foi dada por Deus, não pelos seus méritos próprios. Você percebe que ele está sendo afligido por duras provações, mas ao mesmo tempo ele não perde a sabedoria nas suas atitudes diárias. Você percebe que ele está enfrentando grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo ele está olhando para os seus amigos, percebendo que os seus amigos lhes faltava sabedoria. Os amigos de Jó tinham conhecimento de causa. Eles entendiam a respeito desse relacionamento, da revelação do Deus El, como nós já explicamos aqui em lições passadas. Esse Deus que se revela como Deus criador de todas as coisas. Agora o Jó também está dizendo que a sabedoria é algo excelente, é algo que é dado por Deus. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. E o Mateus Henry, em seu comentário, faz questão de dizer que Jó tinha todos os recursos, mas ao mesmo tempo ele entendia que os seus recursos não tinham condições de comprar a sabedoria. É por isso que quando lemos o capítulo 28, percebemos um homem de Deus que entendia em humildade que tudo o que ele possuía não tinha condições nenhuma para poder garantir a evidência da sabedoria na sua vida e no seu ministério. E o segundo subtópico da aula de hoje, do ponto número 2, trata sobre o valor da sabedoria. Quanto a sabedoria custa? Jó levanta essa bandeira na sua ministração, na sua defesa, conversando com seus amigos. E a sabedoria, de acordo com o pastor José Gonçalves, é o uso correto do conhecimento. Você busca o conhecimento, você estuda para ter alguns currículos, para avançar na vida profissional, para poder crescer em Jesus. Mas a sabedoria é o uso correto desse conhecimento que foi dado por Deus, concedido ao teu coração. E Jó, capítulo 28, versículo 13, Jó faz questão de dizer que o homem não encontra essa sabedoria por seus recursos, mas ele recebe essa sabedoria de acordo com Tiago, volta a repetir, quando ele busca a Deus em oração, quando ele busca do Senhor essa revelação. Quem é o Jó que está trazendo essa mensagem? É o Jó que está enfrentando lutas, gente. Observe, ele está enfrentando o luto. Perdeu 10 filhos, lembre-se disso. Perdeu todos os recursos financeiros. Perdeu também a saúde. Sua família, praticamente que agora só resta a esposa, está enfrentando também lutas terríveis, ao ponto de pedir a ele para que ele pedisse a bênção de Deus e a permissão para morrer. Esse Jó da Bíblia, ele está diante dos seus amigos, sendo acusado por pecado que não praticou, mas ao mesmo tempo ele é um homem que volta o seu coração para a sabedoria. Ele não deixa se abater pelas lutas. Quantas pessoas têm se abatido pelas lutas? E ele começa a levantar argumentos sábios, demonstrando que os seus amigos conheciam sim o conhecimento profundo da teologia da sua época,
mas não tinham sabedoria. Buscavam, mas não encontravam, porque estavam indo por caminhos errados. Quantas pessoas têm habilidades assim maravilhosas, mas não são sábias? E Jó está dizendo, gente, não temos condições de comprar. A sabedoria, ela possui um valor inestimável. Aquele que recebe, ele recebe porque é algo que é dado por Deus. E se estou explicando até aqui, está dando para entender, comente aí conosco em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2 da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A sabedoria não é um bem comercial. Como já disse a você, a sabedoria não pode ser comprada. E Jó finaliza esse segundo argumento demonstrando para a gente nesse mesmo capítulo 28 que a sabedoria não é um objeto de troca, um objeto de barganha, um objeto que você pode ter em mãos. A sabedoria, ela é inestimável. A sabedoria, ela é dada pelo próprio Deus. Não é comprada, não é garantida com os nossos esforços, mas é concedida pelo Senhor aos servos fiéis. E por que é importante a gente parar para entender que a sabedoria não é algo comprado? Porque a sociedade moderna, a nossa sociedade, entende bem, entende que tudo pode ser comprado com dinheiro. Se você possui recursos, você então pode querer e obter tudo o que você desejar. Não é bem assim com a Bíblia. Não é bem assim com a sabedoria. Dos versículos 12 a 19 desse texto de Jó, capítulo 28, Jó faz questão de mencionar tesouros da sua época, riquezas, recursos, moedas locais, demonstrando exatamente que essas riquezas, que esses recursos não tinham condições de comprar, que a sabedoria não era objeto de barganha, que a sabedoria era algo dado por Deus. Observe, ele possuía as maiores riquezas do seu período, perdeu tudo, mas ele entendia que a sabedoria era algo concedido pelos céus. E Jó, capítulo 28, versículo 13, diz que não era barato obter a sabedoria. Aquele que quer obter precisa ter um relacionamento com Deus, precisa estar com Deus. Vamos aplicar de forma cristocêntrica. Não é barato você obter a sabedoria. Para você obter, você precisa ter um relacionamento com Jesus. Ter a consciência do Evangelho do Calvário na tua vida. Ter Cristo no teu coração, habitando em você. Ele pagou o alto preço e Ele tem essa bênção para poder te conceder. Provérbios 13:15. Está escrito que a verdadeira sabedoria custa muito caro. E se você deseja a verdadeira sabedoria, sabendo que Deus tem essa condição de te dar, busque-a, peça, porque Deus tem condição sim de conceder isso para você. Avançando, gente boa, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A sabedoria vista como um bem espiritual, como algo dado por Deus. Nesse terceiro ponto, a gente vai analisar em alguns subtópicos como essa sabedoria é algo que parte do Senhor. Jó deixa isso claro no capítulo 28, versículos 20 a 28 agora deste capítulo. Nessa terceira parte desse capítulo, você vai perceber a riqueza dessa sabedoria. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: uma verdade revelada. A partir do versículo 20 até o versículo 28, Jó começa a revelar a palavra de Deus, uma grande verdade, porque a palavra de Deus ela é revelação, ela se transforma, ela fala ao nosso coração. E nós temos agora em mãos a iluminação através do Espírito Santo que habita em nós. Então, lendo esse texto, compreendendo, agora a partir do versículo 20, entendemos que Jó começa a apontar para os céus, começa a apontar para as alturas, começa a falar que a sabedoria vem de Deus. Jó diz que a sabedoria não está nos minérios, na busca humana, nos recursos humanos, no dinheiro humano. Ele traça isso em todo o capítulo e ele começa a dizer que a sabedoria parte do trono da glória, da presença de Deus, que vem do alto, do Deus Altíssimo. Ou seja, nem nas maiores alturas, aonde os pássaros voam,
Nem no abismo mais profundo o homem pode alcançar essa sabedoria com seus recursos pessoais. Nem nas maiores riquezas dessa terra o homem encontra sabedoria. Mas a Bíblia diz, a partir dessa perspectiva de Jó, que a sabedoria está em Deus, em temer ao Senhor, em colocar o seu coração diante do Altíssimo. Isso quer dizer que a sabedoria não está sob o controle humano. Não é o homem que possui essa sabedoria. Não é o homem que tem essa sabedoria para dar a quem quer. Mas a sabedoria está sob o controle de Deus. É Deus que possui essa sabedoria eterna para com o nosso coração. E a gente percebe como Jó descreve de forma sábia sobre a sabedoria de Deus. Como isso é rico, como isso traz riquezas para a gente. E nós não podemos alcançar a verdadeira sabedoria sem a revelação divina, sem o entendimento dessa revelação. Como está escrito em Provérbios 2,6, não temos condições se Deus não se revela para nós. Isso aqui também é graça. Nós entendemos essa misericórdia sendo revelada em Jesus. Esse Jesus que é a sabedoria encarnada. Esse Jesus que se revela para a gente na cruz. Esse Jesus que se encarna, se torna homem e sobe até o Calvário em teu lugar, exercendo o plano de Deus. Mesmo que o homem não compreenda, mas a sabedoria de Jesus é tão profunda ao ponto de nos resgatar dos nossos pecados. Para fechar a aula de hoje, vamos para o último subtópico, que é o segundo aqui do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma verdade prática. Essa sabedoria, como já disse a vocês ao longo dessa ministração, vem de Deus, está em Deus, é revelada em Cristo, dada para nós a partir do momento que tememos ao Senhor, mas não é dada como objeto de troca, de barganha, para que você possa fazer o que você bem quer. Não, a sabedoria é dada para você exercê-la para a glória de Deus. Jó se apropria de uma pergunta, capítulo 28, versículo 12 e 20, e ele traz uma resposta lá no versículo 28, que a verdadeira sabedoria é temer a Deus, é honrar ao Senhor com seu coração. E Jó temia. Observe já no primeiro capítulo, Jó sendo testemunhado por Deus, um homem fiel, temente ao Senhor, que desviava-se do mal, reto também. E o que é temer ao Senhor em sabedoria? Para a gente poder fechar essa verdade prática de hoje da nossa aula para a glória de Deus. Temer ao Senhor é quando nós obedecemos os seus mandamentos, a sua palavra, a sua mensagem. Não é à toa que vários autores da Bíblia fazem questão de falar sobre o temor do Senhor. Temor ao Senhor é quando andamos nos seus caminhos, na sua verdade, a partir da sua escritura. Isso é temer a Deus e isso é o caminho da sabedoria. Temor ao Senhor é quando dedicamos o nosso coração às suas leis, à sua palavra e também a uma vida de oração. Temer a Deus é se apartar do mal, é ser como Jó, um homem fiel, temente ao Senhor. O temor a Deus domina todo o medo do nosso coração, porque esse temor revela a confiança que temos nele. Isso trata de relacionamento com o divino, com o sagrado, com Deus. E se você pede de Deus a sabedoria, entenda que Deus tem para dar. Coloque ela em prática no teu coração, servindo a Deus de todo o teu coração, mesmo diante das lutas, como Jó também estava enfrentando. Se ajudei você com a aula de hoje, se contribuir ao teu coração e ao teu ministério com essa ministração, comente aí. Que Deus em Cristo abençoe você. Já quero lembrar você que a gente já está se preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2021 e eu já vou te esperar por aqui para a glória de Deus. A próxima lição, lição de número 10, vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a última defesa de Jó. Eu te espero por aqui para a glória de Deus. Se você desejar o material dessa aula, o esboço dessa lição, se você desejar recursos para dinamizar a tua administração, entre no nosso site, Facilita EBD, e se torne um dos nossos assinantes. Lá você tem atendimento exclusivo para poder te ajudar. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.